Nesse dia ela me ligou e falou, cara, eu tenho esse trabalho aqui e tudo mais, se você tem interesse, se você tiver esse interesse aqui, eu precisaria de você no Rio de Janeiro para fazer uma entrevista. E eu comecei a rir por 1 minuto. E ela, o que está acontecendo? E eu falei, Juliana, eu estou fazendo a minha mala nesse momento porque eu tenho uma matéria no Rio amanhã. Eu estou pegando um avião já para o Rio de Janeiro. E aí que você fala, cara, tem dedo do destino, não é possível, né? Uhum. E no outro dia de manhã eu estava lá fazendo a entrevista, estragado, porque tinha feito matéria a noite inteira, matéria em festa, tem que esperar Global bêbado sair da churrascaria 3 horas da manhã. E aí eu cheguei, fiz a entrevista com o cara e ele me falou, tudo bem, você tem 1 semana para me mandar um vídeo. Um vídeo mais focado enfim, no programa, no produto que a gente tem aqui. Foi aí que eu tinha citado meu primo agora, a gente pegou a câmera, curiosamente a mesma câmera que eu comecei a minha carreira e a gente tinha passado para ele, me serviu de ferramenta para a gente voltar a trabalhar em cima do que eu tinha feito, né? Então, eu e o Rô, que está aqui, a gente saiu para a rua e bolei um roteiro doido, entendeu? Eu entendi o que eles me pediram. Isso é muito importante, né? Você interpretar o que te é pedido na tua carreira, enfim, no seu trabalho. Eles queriam isso com o meu olhar e de um jeito mais jovem. Então, a gente tentou envolver o meu conhecimento com o que já era o produto que eles tinham, né? Fizemos uma matéria na época descontraída, tentando conversar com o imigrante que estava lá fora, já que eu não estava lá para contar a história de vida deles. Vamos matar a saudade deles. O que eles tinham de saudade na época? E tentar mostrar o que estava acontecendo no Brasil de diferente que eles não viam no jornal. Entendeu? Então, a gente começou a brincar com isso. Fomos lá falar o que estava acontecendo na época nas temaquerias, tudo mais. Fomos lá fazendo piada e, ao mesmo tempo, ilustrando e tentando informar. A gente varou a semana, porque eu tinha que trabalhar ao mesmo tempo, né? Então, a gente fazia... Lembra, Rô? A gente fazia... Ele começava a editar o material, ele ia dormir, aí eu assumia a edição, dormia, e a gente ia virando para eu conseguir entregar isso a tempo, porque eu achava que isso era a coisa mais importante. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso, e me gerou uma curiosidade nova, no fundo, não era o que eu queria. Porque o que eu queria era virar repórter do CQC, né? E aí um dos roteiristas falou para mim, cara, se você não aceitar isso aí, você vai se arrepender pro resto da vida. E aí eu tive isso como foco, entendeu? E o que aconteceu foi que ele me ligou, me ofereceu o trabalho, eu fui parar nos Estados Unidos, isso foi cerca de muito rápido, né? 1 mês. Eu recebi a proposta no dia 11 de dezembro, dia 21, ele me ofereceu o cargo, dia 20 de janeiro eu estava embarcando, mudando a minha vida inteira, entendeu? E a pressão de trabalhar para a Globo, velho? Cara, é a Globo, né? Então, assim, se você, como eu estava falando, para o meu mercado, tem 3, 4 empresas grandes, e a Globo é a meca, não tem como, né? Então é o padrão Globo de qualidade conhecido internacionalmente. Porém, o meu programa era um programa padrão CQC de qualidade, porque a estrutura era muito pequena. Então eu cheguei nos Estados Unidos tentando me acomodar, procurando um lugar para morar, e tendo que pôr um programa no ar. E nesse programa eu apresentava, roteirizava, fazia uma primeira edição, e tudo isso era muito novo para mim, né? Ao mesmo tempo, eu comecei a me questionar nessa época. Eu falei, cara, esses caras são loucos. Como é que eles colocam um moleque de 24, 25 anos para fazer uma coisa dessa? Eu nunca escrevi um roteiro oficialmente. Eu nunca apresentei um programa oficialmente. Estou apresentando um programa na Rede Globo. E eu comecei a me questionar se eu estava no lugar certo, se eu estava fazendo o que as pessoas acreditavam, o que eu deveria fazer, entendeu? Normalmente, os caras mais qualificados para as coisas são aqueles que ficam se perguntando se eles são mesmo. Você acha? Eu acho. Eu percebo isso. Normalmente, os caras que têm certeza que estão voando... Não, velho. Acho que a insegurança faz parte do profissional, né? Se você tem uma certa insegurança, você fica incomodado o tempo inteiro. Inclusive, eu estava falando com o seu pai agora. Um dos meus erros profissionais foi porque eu estava muito seguro da boa maré que eu estava tendo na época. Mas, enfim, o que aconteceu foi que eu acabei caindo nessa. Quantos anos você ficou lá? Foram 2 anos lá. Anos. De 2 em 2 anos a Globo trocava o repórter por questões contratuais e visto e tudo mais.
E eu cumpri o meu caminho lá, entendeu? E ali, para mim, a minha carreira tinha mudado, né? Você disse que era muito puxado, tipo, você ia gravar no Havaí e não podia entrar no Marte, uns negócios muito loucos. Eu conheci os Estados Unidos de cabo a rabo, mas era igual um cachorro olhando o frango rodando na padaria, entendeu? Só via pela lente da câmera. Você só via pela lente da câmera, mas eu viajava, gravava o dia inteiro, chegava de manhã, esperava dar o check-in no hotel, a hora que eu podia dormir, não, tem que fazer a matéria. Chegava em Los Angeles, escrevia o programa, a hora que eu finalmente entreguei, posso descansar? Não, tem outra viagem. E ao mesmo tempo o meu círculo de amizade social ali era a turma que estava na faculdade. Então, era o cachorro mais uma vez olhando o frango na padaria, porque eu via todo mundo curtindo o tempo inteiro e 90% das vezes eu não estava junto, entendeu? Mas, de qualquer forma, mais uma vez, essa vida fora me deu uma maturidade incrível, assim, para administrar a minha vida aqui, entendeu? E esses 2 anos, assim, né? Porque o programa funciona por temporada, certo? Exato, são duas temporadas por repórter. E o lance da rigidez da Globo, tinha lá, assim, do formato e tal? Tinha muito. E essa exigência deles me fazia, às vezes, até um pouco inseguro do que eu estava entregando, se estava entregando um bom material. Mas aquilo me fez aprender um pouco da linha editorial das coisas. Eu aprendi a escrever uma entrevista, entender que você está contando uma história, se eu estou saindo daqui, para onde eu vou, entendeu? Uma boa entrevista, você não vê o tópico da entrevista. Igual a gente está batendo papo, quando a gente está vendo aqui, a gente está entregando um material, sabe? Uhum. Então, eu aprendi a me guiar e a fazer uma linha editorial interessante para entrevistas. E dava para você colocar cacos seus, assim, dava para ter um pouco da sua cara? No começo, não. Né? No começo, não. E aquilo eu tenho um morro de vergonha, cara. Como são ruins os primeiros programas que eu fiz, bicho. É muito vergonhoso, é desastroso. Eu não sei como aquilo foi pro ar. Mas eu achava que estava sendo feito. E você vai evoluindo, você vai aprendendo a fazer as coisas, né? Uhum. Então, as coisas foram melhorando. Para renovar para o 2º ano, eu falei, tudo bem, eu topo, mas eu quero fazer do meu jeito. Aí, voltei a minha barba, tirei essa roupa aí um pouco mais coxinha, vamos dizer assim, coloquei as minhas camisas que eu gostava, e aí o programa foi voltando a ser o solto, que foi o que eles queriam na época, mas chegou lá, acabou mudando tudo, porque tem o padrão Globo. Sim. E a gente entregou um bom produto na época, entendeu? Paralelamente, eu estava atento ao que eu queria, que era meu foco, que era sempre humor, e lá eu tive contato com muito programa de talk show, o Late Night Talk Show, que é esse formato que a gente tinha o Jô, que hoje é o De Noite, e eu estava sempre em contato com o Danilo, porque o Danilo, na época que eu saí para o Planeta Brasil, ele estava montando o Agora é Tarde, que era o talk show que ele fazia na Band. E, na época, ele, inclusive, me convidou para fazer o Agora é Tarde, só que o meu diretor não deixou eu ir, porque eu estava, pelo mesmo motivo que ele não deixou eu ser repórter. Então, a gente criou esse vínculo, né? Uhum. Ele me falando o que ele estava fazendo lá, eu contando o que eu estava vendo ele me falando o que estava fazendo aqui, eu contando o que estava vendo lá, e a gente criou esse vínculo. E quando apesar de você saber que são 2 anos, você tem uma esperança, né? Vai que muda alguma coisa. E eu estava muito adaptado ao lugar. No final, eles falaram que realmente vai voltar, eu entrei um pouco de desespero, e agora? Então, realmente, eu vou ter que criar uma carreira de apresentador no Brasil. E eu não me achava uma pessoa tão competente assim para ser apresentador aqui no Brasil, ser um repórter no Brasil, porque eu não tenho formação acadêmica de jornalista, eu tenho. E as incertezas vêm na sua cabeça, né? Não tem como. E aí que o Danilo me falou, cara, se você quiser voltar a trabalhar como produtor, no backstage, eu sei do seu potencial, você vai trabalhar comigo porque eu estou indo para a SBT. E ali isso me interessou. Então, ao mesmo tempo que eu voltei preocupado com a minha carreira de apresentador e tudo mais, me pintou uma nova porta, sabe? E uma nova área para eu explorar, que é essa área de talk show que eu me apaixonei lá nos Estados Unidos, uhum, que me firmou essa paixão nos Estados Unidos, e talvez fazer coisas que eu nunca tinha feito. Porque, mais uma vez, assim, as decisões que eu tomei na minha vida, eu acho que fizeram chegar onde eu cheguei. Mas, ao mesmo tempo, a curiosidade de você conhecer coisa nova, ainda mais por eu ser jovem na época, te dá mais segurança e menos medo de errar, às vezes, né? Porque se você errar, tudo bem, você tem tempo para tentar começar
volte duas casas e tudo mais. E de alguma forma o Danilo sempre dizia para você, pô, você, né? É uma porta aberta aqui para você. Pois é, então isso me gerou essa segurança. E aí quando eu voltei, eu acabei entrando no The Noite, trabalhei como 1 ano e meio como diretor de externa do programa. O programa teve alguns problemas de bastidores e tudo mais com o diretor-geral da época. E aí esse louco me vem com essa ideia. Fala, cara, você quer assumir a direção-geral do programa? Eu ri da cara dele, né? Falei, cara, isso é um passo muito grande, meu. Eu não tenho condição, não tenho experiência para isso. E aí que o apoio da equipe faz toda a diferença. Mas ele é um cara visionário, né? Ele enxerga longe pra caramba, né? Pelo menos a impressão que eu tenho. Pelas coisas que ele faz, né? Pelos tiros que ele dá. Pois é, apesar de toda a polêmica que envolve na figura dele, se você for ver a carreira profissional dele, ele soube crescer com as próprias pernas. Se movimenta muito bem, né? Então, assim, ele entrou, fez o próprio talk show, que gerou um boom de talk shows mais uma vez no Brasil, né? Apesar de já ter o Jô, quem criou o boom de novo foi ele. Fábio Porchat tem que agradecer o Gentili. E a gente agradece ele também. Agora ele acabou e agora está tudo bem. Fica mais fácil. Pois bem, não, mas enfim, de certa forma, eu acreditava no que ele estava me falando, entendeu? Então, se ele estava me falando que eu dava conta, por eu confiar na carreira dele, o que ele estava montando e tudo mais, por ter sempre feito sucesso, eu achei que poderia dar conta do recado, entendeu? E como eu disse, a equipe faz toda a diferença. Quando a equipe comprou essa proposta que ele fez, você acaba jogando, você tendo a equipe do seu lado, e a equipe é tudo, cara. Se você é um chefe, se você não tem a confiança da sua equipe, se você não trabalha para a equipe, você não tem resultado. Você sempre foi um cara de time, né? Sempre gostei. Curiosamente, você agora despertou uma coisa engraçada que eu nunca tinha reparado. Eu nunca gostei de filme de super-herói. Eu nunca gostei do Batman, do Superman, mas eu sempre gostei da Liga da Justiça, do Cavaleiros do Zodíaco, de futebol. O individual nunca foi uma coisa que me comoveu, sabe? Então, eu acho que assim, a equipe é tudo. Por isso que eu faço tudo pela minha equipe, entendeu? Eu acho que isso é muito importante, porque quem cria resultado, sinceramente, o diretor, eu sou o que menos trabalho na minha equipe. Eu tenho mais responsabilidade, eu tenho mais pressão. É óbvio que isso acaba com a sua mente, te desgasta mentalmente. Mas eu sou o cara que menos trabalha. Numas, né? Porque você tem que ler a sua equipe. Porque você filtra tudo que os caras então, trazem. Então, né? O trabalho psicológico que você tem que fazer, que você tem que incentivar, não é fácil, cara. Ainda mais quando você é um diretor e, ao mesmo tempo, você não é o CEO, você não é o dono, né? Então, você tem, muitas vezes, só o ônus do líder, né? Você não pode bonificar uma pessoa, presentear uma pessoa que você acha que merece, né? Você precisa da autorização de alguém, do aval de alguém, e 99% das vezes isso não vem porque às vezes tem essa coisa de corte, custo, e verba, e receita e tudo mais. Então você tem que ser criativo até na hora de estimular a sua equipe, entendeu? Então eu não me sinto diretor, assim, um passo acima de todos eles, sabe? Eu faço parte deles ali. A gente é uma turma de amigos que faz o programa hoje. E isso faz muita diferença. Faz muita diferença porque o programa está voando hoje em termos de audiência. E isso pesa para a equipe. A equipe está valorizada, não tem como. O mercado está olhando. Sim. E sabe que, ao mesmo tempo que está valorizada no mercado, eles não recebem o que deveriam receber. Sim. E é um produto diferenciado que a gente tenta fazer no programa, né? Por eu sempre ter adotado isso na minha vida, eu tento estimular isso. Vamos fazer diferente. A gente tem o Jimmy Fallon fazendo isso. A hora que o Jimmy Fallon fez, vamos fazer igual? Não, vamos fazer melhor ou vamos fazer diferente em cima do que ele está mostrando, sabe? Então, eu acho que isso é importante. Tudo que você está falando faz bastante sentido para o cara que escolheu o Chaves para fazer o estudo de caso, né? Porque ele é um anti-herói que não seria nada se não fosse os caras em torno. E quando a gente pensa no Zezé de hoje, né, eu posso dar esse testemunho por todas as vezes que eu tive qualquer interação com o Zezé. Eu não sabia dos slides, eu vi só agora há pouco os slides. Então, esse banguela aí. É bem isso, né? Então, todas as vezes que a gente teve uma interação com o Zezé, ele sempre foi o mesmo cara de sempre.
Então, isso eu acho que é uma coisa muito legal e que é um dos segredos do sucesso, né? Eu acho que isso explica muito. Porque você está numa das maiores emissoras do Brasil, no mais concorrido dos late shows, com um cara que está na crista da onda tal, e mantém essa serenidade, né? Eu acho que isso é um negócio bem legal. O que mais você diria do Zezé de hoje? Está nessa posição, assim, né? Que você, quando você olha para isso, tão jovem... Eu acho que você tem que... O Zezé de hoje é o mesmo Zezé de ontem. Começa aí. Não me sinto melhor que ninguém. Ao mesmo tempo, eu soube valorizar o que eu faço, porque essa insegurança de achar que não sou capaz pelo que eu estou fazendo sempre me rondou, entendeu? Aprendi a valorizar um pouco mais isso, como eu sou com a minha família. Depois a minha namorada jogou isso na minha cabeça. Então, assim, eu comecei há pouco tempo a bater no peito e falar, não, cara, eu não deve preciso... ser por acaso, né? Pô. Se eu tô aqui, alguma coisa eu também fiz. Não é simplesmente estar na hora certa, arrumando a mala no lugar certo. Porque, provavelmente, se eu não estivesse fazendo a mala aquele dia, eu ia dar um jeito de fazer essa entrevista. Mesmo que eu fosse recusar. Porque... Não, você deu um jeito de fazer o piloto trabalhando como trabalhava, virando noite. Sim, porque... Isso ilustra, né? E, Fábio, se eu recusasse, assim, se não, eu não ia perder nada, entendeu? Eu não ia perder nada. Então, isso acho que faz parte da minha carreira, assim, entendeu? É tomar as atitudes certas na hora certa. Qual que é o seu propósito? Propósito? Acho que você tem como propósito hoje. Propósito de vida, acho que é o mesmo que qualquer outra pessoa tem, entendeu? Eu tive valores familiares muito fortes na minha vida, né? Eu convivi muito com a minha família desde o começo, assim. Então o vínculo familiar nosso é muito grande, seja com os Mesquita, seja com o Cury, entendeu? Então, e as duas famílias tinham os mesmos valores, os mesmos propósitos. Então isso gera dentro de mim o mesmo propósito que sempre foi ser honesto, ter a consciência limpa que você está dando o seu melhor e criar sua família, entendeu? Passar esses valores para frente. Então, assim, eu acho que uma coisa que a minha família, principalmente Mesquita, que está mais ligada aqui a Guarulhos, sempre levantou essa bandeira, independente de qualquer coisa, foi a honestidade, entendeu? Meu avô hoje, infelizmente, não está tão bem, né? Mas ele sempre levantou essa bandeira, sabe? Ele tem muito orgulho, o Dr. Milton Mesquita tem muito orgulho da vida que ele teve, a vida social e política que ele teve na cidade, entendeu? Vereador voluntário em Guarulhos. Pois bem, assim, ele fazia questão de fazer a coisa da forma correta, que se fosse chamado de chato. Ele sempre foi um cara Caxias, né? Mas, ao mesmo tempo, trouxe esse valor não só para mim, como para os meus tios, para minha mãe e para os meus primos. Então, a gente valoriza muito e prioriza muito essa honestidade que meu avô passou para a gente, entendeu? Então, assim, isso faz parte dos valores e eu acho que, cara, não precisei puxar o tapete de ninguém na minha vida. Mesmo no meio que isso é tão comum. Pois bem. Então, assim, não puxei o tapete de ninguém e, graças a Deus, consegui chegar onde eu queria. Então, talvez se eu não tivesse tido a educação familiar que eu tive, eu não ia conseguir fazer... Poderia chegar? Poderia. Mas não ia ter orgulho disso, entendeu? Tem um tio, primo, se eu não saberia dizer exatamente, que é o Luiz Roberto Mesquita, que ganhou um prêmio da Transparência Internacional, no Marrocos, né? Que eu acho que também é um reflexo dessa preocupação da família, né? Salvo engano, o seu avô é irmão do pai dele, isso? Isso mesmo. É isso? É isso mesmo. Então, acho que isso também ilustra bem. E medo? Medo de quê? Pois é, o medo que eu tenho é um medo que eu aprendi a lidar nesse tempo todo, que é realmente achar que eu não sou a pessoa certa, entendeu? Eu descobri que talvez eu seja uma farsa, não sei.
Então isso ainda tem em mim, sabe? Não tem como, cara. Não vai acontecer. Então, por mais que eu tente, que estou trabalhando isso, essa insegurança, vamos dizer assim, é real. Eu tenho esse medo. Eu tenho esse medo de talvez tudo isso acabar e para onde eu vou, entendeu? Então, assim, eu tenho medo de não ser a pessoa, ser a pessoa competente o suficiente para o que eu estou fazendo. Esse é o medo que eu tenho. E o poder empreendedor existe, entre outras coisas, para desmistificar a figura de quem tem sucesso, que é achar que esse cara é um super-herói que vence a batalha sozinho e que nada dói nele, né? Então, muito legal você ter o desprendimento de dizer isso aqui também. E você também falou que você tem uma outra preocupação, né, que é de não perder o tesão pelo que você faz, né? Pois é, isso eu acho que para qualquer pessoa, né? Você ter o tesão, o amor pelo que você faz é muito importante. E talvez você nem saiba que você tenha esse tesão pela fase que você está vivendo, né? Então, mas de uma certa forma, perder esse tesão pode simplesmente eu tentar ter que começar do zero. E isso é tempo, né, cara? E tempo assusta, né? Você tem que começar do zero, independente da idade, assusta, não tem jeito. Quem te inspira? Um pouco a gente já ouviu aqui, né? Pois é, com certeza meu avô faz parte disso, mas quem me inspira é minha família. Os Mesquita, os Cury, meu pai e minha mãe, como eu disse várias vezes, né? Não é porque vocês estão aqui não, tá? Mas ele já tinha dito na entrevista. A sério. Assim, é uma fórmula muito boa que eu tive em casa, do carisma do meu pai, da segurança da minha mãe. Então, é uma fórmula boa que veio lá de casa, viu, cara? Falou da Marília também, que a Marília também é uma inspiração. E a atitude desprendida da minha irmã, assim, entendeu? Então, é uma fórmula boa. Acho que a gente tem um bom vínculo ali, os quatro, entendeu? Legal. E qual que é o sonho agora, hein? Profissional? Pelo que eu entendi, o sonho pessoal é casar com a Gi, né, Gi? Acho que isso está claro, né? Sonho pessoal, casar com você, isso eu já entendi. Já tem, se deixar, já tem a data dela aí, viu? Cuidado. Obviamente que o sonho profissional é chegar no topo do reconhecimento do mercado, porque a nossa área, comunicação, ela trabalha com reconhecimento, né? Às vezes muito mais, assim, eu acho que muito mais gratificante que o dinheiro que você recebe é o reconhecimento. Porque a minha área, todo mundo está vendo. Sim. Então, assim, quem julga a minha área não é simplesmente o meu mercado, entendeu? É todo mundo. Então, assim, tem a ver com... Você vai palpitar no que eu estou fazendo, mas eu não vou palpitar se você é médico. Eu não sei se você está fazendo correto. Então, assim, é um envolvimento geral. Então, não tem como. O que eu quero hoje é ter um reconhecimento maior. O programa conquistou coisas históricas hoje que, às vezes, a gente nem sabe, entendeu? Graças a essa cumplicidade que a gente tem na equipe. Vocês andam ganhando da Globo, né? Bastante. E isso está incomodando eles. Então, assim, hoje o programa esse ano não é querendo bater o bumbo, jogar confete, mas é porque essa equipe merece. Vocês trabalham, né, cara? Essa informação tem que ser passada, entendeu? O programa hoje estreou em 2014, é o programa que na história já ganhou mais vezes da Globo. A gente ganhou só esse ano 80 vezes. 80 de quantas? Só para a gente entender. Porque não é 365. É um programa diário. 300, é um programa né? diário, Então, assim, talvez umas 200 e poucas vamos dizer vezes. Assim, 40% das vezes a gente metade, ganhou. Isso para um programa diário é muita coisa. É monstro. Pra vocês terem noção, em 2017 a gente tinha ganho 16 e tinha soltado o Rojão. Então, em 2018 foram 80. Foi um crescimento absurdo para a gente. Então, o que a gente quer fazer agora é tentar ir para um degrau acima, entendeu? Então, não tem como. O meu sonho como diretor-geral é ser um diretor-geral da Rede Globo, é óbvio. Porque isso faz parte do mercado, entendeu? Mas
para quem já trabalhou na Globo, o mais gostoso que trabalhar na Globo muitas vezes é ganhar dela. Então, muito bem observado. Então, enfim, eu ainda tenho certezas sobre o meu sonho, mas você tem que trabalhar com meta na sua carreira. E a minha meta é, depois de ganhar da Globo e consolidar isso, que é um programa que vence a Globo, é passar para o próximo passo, que seria fazer isso que a gente faz dentro da Rede Globo. Muito legal. E, por fim, o que traduz a sua história? Eu acho que eu acabei falando algumas vezes até, que é topar os desafios, fazer as escolhas certas, entendeu? E não ter medo de errar, não ter medo de trabalhar. E óbvio que, assim, eu tenho certeza que o destino e sorte, bom, fazem parte, por mais que sou inseguro da minha parte, mas a sorte, destino, existem, cara, não tem como. Mas eu fiz as escolhas certas na hora certa. Isso eu tenho certeza. Eu acho você muito apropriado para diretor-geral da Globo. Não de um Você programa, acha? eu acho. Pô, Eu gostaria. tem alguém da Globo aí, só para saber? Bom, para eu honrar com a turma que eu falei que eu estaria 15 minutos atrasados, eu vou combinar com o Renatão. Eu vou encerrar já e aí a gente faz 3 perguntas, tudo bem? Pode ser? Então tá. Oi? Você ajuda a gente aí, Renatão. Eu acho que esse lance de não ter medo de trabalhar, Zezé, e de fazer não o que tinha que ser feito. Porque um cara fazer o que tem que ser feito já é muita coisa. Eu acho que você fez o que tinha que ser feito e fez mais, né? Então, acho que isso, de alguma forma, traduz a sua história, né? E trabalhou para burro. Trabalha bastante ainda, né? Mas talvez menos hoje. Sim, hoje eu acho que hoje é a fase que, assim, em termos de horário, termos físicos, é o menos desgastante que eu já tive. Mas eu sei que eu fiz meu caminho para isso. Mas psicologicamente, assim, é óbvio que a pressão ela é muito mais intensa, cara. Isso cabelo branco, calvície chegando, não tem como, a barriga. Você fica mais estressado, né? Então não tem como. Mas ninguém disse que seria fácil ser um dia comandar Pois a Globo, bem. né? Para quem Sim, quer fazer isso. Senhoras e senhores, Zezé Mesquita. Valeu, gente. E vamos para as perguntas, né? Deixa eu dar um abraço nesse cara antes. Vamos lá, então, para as perguntinhas. Gente, vai ser bem rápido, como eu falei. Em 5 minutos a gente libera. Tem um recado para dar para vocês e a gente se despede. Beleza. Zezé, boa noite. A Iris da Zaico. Está aí a Iris? Está lá. Ela te pergunta qual o receio que você tem com relação à caneca que você comentou no início da conversa. Boa. Será que eu aproveito o gancho e se você quiser saber, veja a matéria que vai sair na revista, porque eu respondi. Não, vou te contar. Conta. Porque e é até legal, porque foi uma coisa que foi um erro meu da minha parte, né? A gente faz entrevistas, 3, 4, 5 entrevistas por dia. E teve um dia que a gente fez uma entrevista, vou tentar ser bem rápido aqui, com um convidado, e o convidado saiu, e na correria a minha produção foi e manteve a caneca desse convidado. E o que aconteceu foi que a convidada pegou, deu um gole e falou, nossa, que gosto estranho. E o Danilo brincando, a gente colocou vodka na sua caneca, Maísa. E aí o Danilo pegou e foi tomar, né? Porque ele fez a piada, porque ela achou que estava gosto estranho, ele só fez uma piada, ele não sabia o que tinha dentro. E aí ele tomou, ele viu, poxa, tinha vodka na caneca da menina. E aí, na hora, a gente, então vamos ver uma cena da Maísa. Aí, nesse intervalo, a gente olhou para o pai dela, pelo amor de Deus, desculpa, foi sem querer. Tudo bem, ele relaxa, tá tudo bem e tudo mais. E aí veio a minha falha. Na época, a gente estava muito bem, muito tranquilo. E aí você é levado pela correnteza da calmaria, né? Só que aí me levou para o lado errado. Eu, vendo o contexto da coisa e assistindo vendo tudo que aconteceu e a forma leve, com plateia rindo e tudo mais, autorizei para o ar. E aí o Ministério Público, que já nos adora principalmente o Danilão, falou, opa, achei o meu prato de comida hoje. E aí sobrou para mim, né?
Nossa. Mas está tudo bem, hoje está resolvido esse problema. Vocês viram que eu estava anabolizando a minha água aqui, né? Não sei se alguém percebeu. É, né? É própolis. E entrou remédio, entrou pastilha aqui. A garganta está meio bagunçada. Muito obrigado, dona Mônica, pelos cuidados, viu? Que não foram poucos. Vamos lá, Fábio. Renatão. O Daniel Lunardi, da Plano Investimentos. Cadê o Daniel? O Daniel, eu vou juntar... Ele fez várias perguntas, aí como a gente precisa reduzir, eu vou juntar duas delas numa para você. Primeiro, como você vê a evolução do programa Lady Night? Tá. E se o quadro FDP você acha pesado demais ou as ofensas fazem parte do show? Pois é, primeiro Lady Night é um trabalho bem legal que a Tatá faz, inclusive ano que vem vai estar semanal na Globo. Porém, eu acho que assim, ela teve uma opção, não estou falando se é bom ou ruim, tá, cara? A escolha dela... a sua opinião, pois né? é um show, é mais show do que talk. Então, eu particularmente, se eu vou ver uma entrevista, eu gosto de tentar entender o que ele a conversa. E às vezes o que eu noto é que tipo não tem a conversa. Às vezes o cara vai contar uma história legal, ela interrompe. Com licença que agora a gente vai fazer o quadro da bagunça que você vai comer uma maçã enquanto fala. E aí começa o negócio. É engraçado? É engraçado. Só que eu acho que se ela for entrar no caminho que a gente faz, que é o programa diário, aquilo vai se tornar cansativo. Então, assim, é um programa incrível, mas o que ela faz, comparado com o que a gente faz, é cinema, cara. E quando eu digo cinema, porque ela faz um programa, um talk show de 20 dias por ano, que ela grava e, se precisar, regrava coisas, e tem os entrevistados da Globo, que é uma coisa que é impossível a gente ter. Então, assim... Para a proposta dela, é legal. É minha amiga, inclusive, a Tatá. Eu conheço ela desde a época da MTV e tudo mais. Óbvio que você acaba perdendo um pouco de contato depois. Mas tem que ser valorizado, né? O que ela faz, né? E ela é um talento... Enfim, né? Difícil descrever o talento Sim, dela. ela é gênia. Ela é um gênio. É uma tranqueirinha desse tamanho. Ela assim. é mais... Não sei, aí é uma opinião minha, né? Não foi para minha pergunta, estou me atrevendo. Mas eu acho que é mais próximo do que o Pânico fazia no começo, que é a desconstrução da celebridade, né? Sim, A sim. pessoa vai lá para de si mesmo, não vai para contar a história, né? Pois bem, Então, assim, mas não dá, mas todo dia... Eu acho que é uma coisa muito mais show, é muito mais um programa show, de linha né? de palco, de show, do que um talk show, um late night que a gente faz, entendeu? Talvez para semanal, né? E sobre o FDP, que é um quadro que a gente faz que chama Fight de Piadas, não é o que vocês acham que a sigla significa. E vocês nem queriam também, imagina. Pois bem, não queria gerar essa ambiguidade, não. É. Mas é um quadro, para quem não conhece, é um quadro onde a gente põe dois humoristas para ofender um ao outro, de uma forma engraçada, obviamente. É uma linha tênue da ofensa e do humor? Sempre é. Um programa diário, com quase 1 hora de ar, se a gente não andar nessa linha tênue e acertar e errar, o programa vai ser aquele aguinha com açúcar e não vai dar certo. Então, o politicamente correto 100% fica difícil, né? Não vende, Não vai, né? e não tem público, cara. Então, assim, a gente sabe que ou o quadro vai estourar e a gente vai ter sucesso com o programa, ou o programa cai. Porque eu não quero fazer um programa durante 5 anos que ninguém vai lembrar depois, entendeu? Então, assim, é um quadro que, ao mesmo tempo, também gera um conteúdo diferente, cara. Porque a gente está diário lá. São mais de 1.200 programas que a gente já pôs no ar. Se você não tentar coisa nova o tempo inteiro, não adianta. Então, se o público compra esse formato, a gente fez um ringue e tudo mais, fica divertido, entendeu? É uma coisa que a gente faz 4 vezes por semana e funcionou. E mesmo porque você está pondo 2 humoristas que geralmente são aqueles caras que estão acostumados a tirar sarro de todo mundo para você zoado. Isso é uma diferença fundamental. E isso é muito legal. Disso Tanto que tem pro humorista bullying, que nem porque- topa aí. E a gente fica enchendo o saco. Ué, mas você não é o cara que brinca com os outros? Por que você não quer escutar alguma piada em relação a você, entendeu? Se quem foi bulinado sempre anuísse, Pois fala, é. tudo bem, pode E bulinar aí que que eu a gente topo. vê, Aí às não vezes, é bullying, né? Aí às vezes a gente vê algum tipo de, não covardia, mas de fraqueza dos caras. Né? Porque ali não tem um aproveitando do que o outro é mais frágil, né? Eles estão em igualdade de tão condição iguais. e pactuaram, E né? são 2 humoristas que estão o tempo inteiro tirando sarro. Então agora aceite que tirem sarro de você. Né? É isso aí. Obrigado. Anderson Fercil está aí? Está lá o Anderson. De todas as escolhas profissionais que você apontou, qual foi a mais difícil? Anderson, a mais difícil
de decidir escolher ou a mais difícil que me deu mais trabalho profissionalmente? Que eu trabalhei mais? Eu acho que, de uma certa forma, o Planeta Brasil foi o maior desafio, vamos dizer assim, profissionalmente falando. Primeiro porque eu estava sozinho, entendeu? Quem entregava aquele trabalho era eu e o câmera. Então, assim, não tinha um diretor para falar, para se responsabilizar, não tinha uma produtora para sigo na rua o tempo inteiro para poder cuidar de alguma coisa. E, ao mesmo tempo, eu nunca tinha feito aquilo. Então, ao mesmo tempo que eu estava sempre respondendo para alguém, chegou uma hora que eu estava ali sozinho, não tinha nem o repórter para fazer a pergunta para mim. E depois eu dar a desculpa que ele fez errado, sacou? Então, assim, era eu ali o tempo inteiro. Então, e além disso tudo, tinha uma cultura nova, que era um país novo que, apesar de eu já ter morado lá, eu não tinha o contato com a cultura o tempo inteiro, os costumes dos Estados Unidos, a vivência, morar lá, né, pagar o meu aluguel enfim, então não tem como. Com certeza o Planeta Brasil foi o maior desafio assim, profissional, cara. Senhoras e senhores, Valeu. João José Mesquita Cury, nosso Zezé.